Eu vou mostrar a vocês agora, pessoal, como identificar a forma da tensão, né? A depender de como o carregamento está. Então, para isso a gente tem dois casos principais, que seria o primeiro, chamado caso 1. Como seria esse caso 1? Seria a força. Vou colocar o esforço constante ou fixo. Carregamento, fica melhor. Carregamento. Fixo. E eixo rotacionando. Rotacionando. Como é que ficaria a forma da tensão nesse caso? Deixa eu mostrar aqui uma figura. A figura é um pouquinho grande, mas acho que vai caber. Ficou bem. Então, se eu tenho uma força que me causa um carregamento de flexão, o que é que acontece? A gente vai analisar um ponto. Digamos que esse ponto A, é claro, seria um ponto crítico do meu sistema, né? O ponto é que eu vou analisar os esforços e tensões atuando sobre ele, e sabendo como as tensões se comportam nele, eu sei que todas as outras vão ficar abaixo disso. Então, supondo que o meu ponto A comece aqui e seja uma flexão de forma que em cima eu tenha compressão, eu teria compressão, embaixo eu tenha tração, beleza? O carregamento é fixo, então se eu analisar o eixo de modo que ele gire, eu vou ter sempre em cima compressão, embaixo tração, e aqui na linha neutra não vou ter nada, né? Vou ter uma tensão nula de flexão, porque está passando pelo eixo neutro. Então, à medida que esse eixo gira, o meu ponto A vai percorrendo esse diâmetro aqui, essa circunferência. E aí ele começa num valor negativo máximo, ele percorre até zero, de zero ele vai para o máximo positivo, e do máximo positivo ele vai até um máximo, vai até zero novamente, e em seguida para o máximo negativo. Então o comportamento da minha tensão é como se esse ponto A começasse aqui, percorresse aqui um quarto de circunferência, fosse para zero, percorresse mais um quarto de circunferência, fosse para mais sigma, percorresse um quarto, fosse para zero, percorresse outro quarto, voltasse para menos sigma. E aí eu tenho um ciclo, beleza? Isso faz com que essa flexão tenha um comportamento senoidal. Se a gente for analisar a torção, o que acontece com a torção? À medida que esse eixo gira, eu tenho aqui essa minha tensão cisalhante, que ela vai ficar, digamos que tangenciando a minha circunferência, né? Então no ponto A ela está apontando para a esquerda, aliás em cima ela está apontando para a esquerda, aqui nesse ponto ela aponta para baixo, aqui nesse ponto ela aponta para a direita, e aqui nesse ponto ela aponta para cima. Aí eu pergunto a vocês, como é que fica a minha tensão nesse caso? A gente vê que o módulo dela não varia, mas ela termina variando de direção.
E aí o que acontece é o seguinte: se eu for analisar do ponto de vista do ponto A, né, se eu colocar como um referencial nesse ponto A, perceba que aqui a tensão está na direção, a direção dela é na direção negativa do eixo X, né, o sentido dela. Aqui, à medida que o eixo gira, esse referencial que está preso ao ponto A vai girar junto, né? E aqui, quando meu ponto A estiver aqui, a tensão permanece no sentido negativo do eixo X. Quando meu ponto A estiver aqui, essa tensão vai permanecer no sentido negativo do eixo X. E por fim aqui, também fica no sentido negativo do eixo X. Então, olhando do ponto de vista do ponto A, essa tensão ela não varia. Por isso, ela termina tendo esse comportamento constante. Beleza? É claro que quando a gente olha por fora, a gente vê, opa, ela tem valores diferentes, pelo menos em direção para dados pontos aqui da minha circunferência. Mas se eu pegasse esse ponto aqui, por exemplo, e girasse ele para que eu visse ele na posição desse aqui, eu ia ver que ele ia tomar essa mesma forma aqui. Então termina que essa tensão cisalhante devido à torção vai ficar constante nesse caso. Então, o próximo caso que a gente vai analisar, deixa eu dar um zoom aqui, seria o caso onde eu tenho um eixo parado e a força variável. Deixa eu colocar aqui, caso 2. Eixo estacionário e força variável. Deixa eu pegar aqui uma imagem. Vamos lá. Para minha flexão, o que é que acontece? Né? Suponha que essa força tem uma característica sinoidal, como essa tensão. Então, no meu ponto A, vamos supor que para t igual a 0, ele comece aqui, né? Então eu teria uma tensão máxima de compressão. À medida que essa força diminui, aumenta nesse caso e chega até 0, por exemplo, a tensão vai seguir esse mesmo comportamento da força. Beleza? Quando ela chegar em 0, não vai haver tensão porque não vai haver carregamento no meu eixo. E aí, quando essa força começar a crescer de novo, minha tensão vai crescer. Depois, quando ela começar a diminuir, minha tensão vai diminuir até chegar em 0 novamente, onde eu não tenho tensão porque eu não tenho carregamento. Em seguida, ela vai diminuir novamente até chegar em menos sigma, que aí eu fecho um ciclo. Então ela vai ter uma característica senoidal nesse caso, mas globalmente ela tem a mesma característica da força que está sendo aplicada. Então, se minha força fosse, digamos, uma senoide, mas que o mínimo dela fosse 0, essa minha tensão começaria de 0, por exemplo,
E aqui teria um sigma sobre 2, ela viria até metade. Para cá eu teria um sigma total, aí um sigma sobre 2 novamente e 0. Beleza? Então no final das contas ela vai tomar a mesma forma do carregamento. Se eu for analisar para torção, o comportamento é o mesmo. Então, para torção eu não tenho essa, como é um carregamento cisalhante, eu não tenho essa distinção tão feita do positivo e do negativo como eu tenho para uma tensão normal, que eu sei que uma é compressão e o outro é tração. Então são coisas bem diferentes. Mas o que eu tenho é um cisalhamento num sentido e no outro. Beleza? Em termos matemáticos é um cisalhamento positivo e um cisalhamento negativo. Então, suponha aqui que meu carregamento seja de tal forma, né, que para o tempo zero, no ponto A, eu tenho essa tensão mais tal aqui. E aí, à medida que o carregamento vai diminuindo em módulo, né, ele chega ao valor zero. Se eu não tenho carregamento, eu não vou ter nenhuma tensão cisalhante, não vou ter torque, não vou ter nada. Beleza? Então, ele começa a aumentar novamente, né, ou a diminuir, ou aumentar no outro sentido, ou a diminuir, se a gente for olhar aqui o gráfico, e aí eu chego nesse valor de menos tal. Mais uma vez, ele sobe até, tem seu módulo diminuído até chegar em zero. E aí quando está em zero eu não vou ter carregamento, não vou ter torção. Se for um carregamento de um torque puro, quando ele chegar em zero eu não vou ter torção. Mas se for uma força que está causando a torção, quando ela chegar em zero também não vou ter mais torção. Então termino aqui de qualquer forma, eu não vou ter aqui a torção. Beleza? E essa força vai subir de novo até chegar aqui novamente em mais tal e eu fechar um ciclo. Então ela termina tendo o mesmo comportamento da tensão normal, no sentido de que ela vai ter a mesma forma do carregamento que está causando ela. Beleza, pessoal? Eu vou até escrever isso aqui. Então, de forma geral, para o caso 2, sigma e tal possuem a mesma forma do carregamento que os causa. Então, sigma e tal possuem a mesma forma do carregamento que os causa, né? Possui a mesma forma do carregamento que causa o próprio sigma e o próprio tal.